Então, meus irmãos, minhas irmãs, Gênesis capítulo 27, nessa noite a gente dá continuidade à nossa exposição sequenciada do livro de Gênesis. Eu vou ler com vocês aqui em cima e em seguida faremos a exposição. Por sinal, isso é um texto de fundamental importância, porque é quando Isaac vai abençoar a Jacó. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui em cima, novamente atualizado. A gente está quase um ano trabalhando em Gênesis, a gente não vai conseguir terminar esse ano. Porque são 50 capítulos e em dezembro a gente começa a falar sobre Natal. Mas ano que vem, se Deus permitir, a gente termina. E aí a gente entra em Êxodo, né? Será? Bem, uma coisa de cada vez. Vamos lá, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, estava ficando cego, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca estava escutando quando Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazer. Então Rebeca disse a Jacó: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas já pode ser Rebeca sua mãe. Esaú, meu irmão, é um homem peludo, eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, de seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu de Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e lhe disse: meu pai. Ele respondeu: pai. Veja como Isaac ficou em dúvida. Quem é você, meu filho? Jacó vai responder. Jacó respondeu ao seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha casa, para que depois o Senhor me abençoe. E Isaac está encucado. Olha só, Isaac perguntou ao seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque ele deve usar o nome de Deus em vão. Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Mas Isaac continua duvidando. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, para que eu apalpe o meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: olha que interessante, a voz é de Jacó, mas as mãos de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos geralmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, que o abençoou. Então perguntou, novamente, ele continua na dúvida, né? Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça e meu filho abençoe. Jacó levou até ele, o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: vem cá e me dê um beijo, meu filho. É muito interessante, você vê que ele está com dúvida, né? Ele se aproximou e o beijou. Então o pai, ele queria sentir o cheiro. Olha só, Isaac não era burro. E o pai respirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, e que o Senhor abençoou. Deus lhe deu do orvalho do céu, da exuberância da terra, a fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor dos seus irmãos, e o espírito de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. E olha só, acabou de abençoar, quem é que está chegando da caça? Esaú. E aconteceu que depois que Isaac abençoou a Jacó, e eles tinham acabado de sair da presença do seu pai, chegou Esaú, seu irmão, filho da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e levou ao seu pai e disse:
levanta-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou eu, sou o seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Agora, gente, olha como esse versículo aqui é forte. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas que aí ele entendeu o que aconteceu. Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes de você chegar. Eu abençoei, e ele será abençoado. E aí agora Esaú. E ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, porque se lembra que Jacó significa enganador, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: olha que pergunta triste, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac vai responder. Isaac respondeu a Esaú: eis que constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, e trigo de tudo suprir. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Então Isaac, seu pai, disse: ele vai dar uma bênção que não é bem, que assim, que é uma bênção delicada, né? Olha só, sua bênção, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do vale que cai do alto. Você viverá de sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, isso aqui aconteceu, tá? Depois eu explico, sacudirá o seu pescoço junto dele. Esaú passou a odiar Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Ele pensou: vou esperar meu pai morrer, depois eu mato meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca, a mãe, né? Essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, que era tio dele, né? Meu irmão, e era. Fique com ele alguns dias até que passe o furor de seu irmão. Porque Rebeca não sabia que eles nunca mais iam se ver, tá? Quando Jacó volta, depois lá do Val de Jaboque, Rebeca já tinha morrido. E cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaac: estou aborrecido da vida. Veja que ela foi reprimida, né? Por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar a esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Bem, a gente vai explicar isso tudo, vamos orar, meu irmão. Senhor, nosso Pai, não tem muito tempo, muita coisa não deu para falar. Vamos nessa noite. Ilumina nosso entendimento, a fim de aprender sobre Ti, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos seguir a explicação, só contextualizando, né? No capítulo anterior, deixa eu abrir aqui, para poder falar, vamos falar mais rápido. A gente precisa entender algo, antes de eu começar a explicar, é o seguinte: se você ler esse texto solto, fica meio estranho, porque você vai falar o seguinte: mas como assim? É possível roubar a bênção de alguém? Não, não é possível roubar a bênção de alguém. O que a gente precisa lembrar é o seguinte: que Deus usa todas as coisas para cumprir a vontade dele, inclusive o egoísmo do meu coração, inclusive o meu pecado. Em última instância, Deus vai usar para que a vontade dele soberana se cumpra. Por que eu estou falando isso? Porque Jacó não roubou a bênção de Esaú. Deus já tinha dito que quem seria o patriarca? Jacó. E aí, eu vou mostrar isso para vocês. Está lembrando? Capítulo 5. Veja. A história que a gente acabou de ler, gente, erra todos os 4 errados. Eu vou explicar isso adiante, mas deixa eu só comentar isso. Isaac errou porque Deus já tinha falado que quem tinha que ser abençoado era Jacó. Isaac tentou abençoar Esaú. Esaú errou porque Esaú sabia que a bênção não era para ele. Rebeca errou porque mentiu para o marido. E Jacó errou porque mentiu para o pai e usou o nome de Deus em vão. Então os 4 errados. E aí você vai falar assim: mas como é que Deus abençoou? Esse é o ponto. Porque Deus não nos abençoou porque a gente merece. Deus abençoou por graça. E Deus irá cumprir a vontade dele. Veja. Aqui é no momento em que Rebeca está grávida, né? Vamos lá. Capítulo 25. Isaac orou
mulher de Isaac ficou grávida, ok. Os filhos lutavam no reino dela, então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? Ela foi consultar o Senhor, e Deus vai revelar. O Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais moço, o mais velho, servirá ao mais moço. Ora, vamos lá. Se Deus já tinha dito que o mais velho serviria o mais moço, Isaac não podia abençoar Esaú. Por quê? Porque Deus já tinha determinado que a bênção teria que passar para Jacó. Esse é o ponto. Jacó não roubou a bênção, porque a bênção era de Jacó. Só que Deus usa o coração enganoso de Jacó para cumprir a vontade dele. Essa é uma das provas de que todas as coisas cooperam para o cumprimento da vontade de Deus. Isso inclui Satanás e o inferno. Veja, houve um pecado gravíssimo. Um filho se juntou com a mãe para enganar o pai que estava cego. Isso é grave demais. Mas Deus usa o pecado do nosso coração, o engano do nosso coração para cumprir a sua vontade. Esse é o ponto. Tem sentido isso, gente? Isso dá-se contextualizado. E aí, vamos lá. Vamos para o 27. Quando Isaac envelheceu, seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, Esaú respondeu a Cristo. O pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Aqui é algo muito interessante, isto é, a cegueira de Isaac não era só física, era também o quê? Espiritual. É muito comum isso, tá, gente? É muito comum a Bíblia usar a cegueira da visão como paralelo à cegueira física. Se vocês verem quando Jesus diz que a luz do mundo, ele está usando o mesmo paralelo. Mas qual é o ponto aqui? Isaac estava espiritualmente cego. Por quê? Porque ele sabia que a bênção tinha que passar para Jacó, mas ele não queria. Ele não queria. Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. Deus já tinha determinado, mas Isaac não conseguia ver que Deus estava no controle e que Deus ia cumprir a vontade dele. Como havia cumprido na vida de Abraão, seu pai, havia cumprido na vida do próprio Isaac e também cumpriria. A cegueira espiritual está em Isaac, mas Esaú também sabia. E Esaú vai ficar quieto. É o que vai acontecer agora, não veja. Estou velho, não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, a sua aljava, o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Novamente, aqui tem um ponto muito interessante. Qual é? A questão dos apetites, né? Isso aqui é muito interessante, porque se vocês se lembrarem, Esaú vendeu a primogenitura dele quando? Quando estava com o quê? Com fome. E agora Isaac também quer a comida de Esaú. Isso é muito interessante. Isso mostra algo, meus irmãos. Cuidado com os nossos apetites, tá? Cuidado. Alguns autores, deixa eu fazer um comentário. Alguns autores veem nisso aqui algo até de uma sensualidade da alma de Isaac. Não para com seu filho, não é isso? Mas que esse apetite seria algo de sensualidade. Eu não consigo afirmar isso com clareza, mas de uma forma ou de outra a gente precisa considerar o seguinte: eu estou falando de um homem espiritualmente cego e de um homem que está se importando mais com os seus apetites físicos do que com a vontade de Deus, que já tinha dito que a bênção tinha que ser para Jacó. Fez sentido o que eu falei agora? Deu para entender? Amém. Então, qual é o ponto? A gente precisa ter cuidado, meus irmãos. A gente precisa ter cuidado. E novamente essa ironia, né? Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó agora quer comer a comida de Esaú. Mas isso não vai acontecer, vocês sabem disso. E aqui a gente, a Bíblia tem muitos paralelos. Por quê? Versículo 5, olha só. Rebeca está nos escutando. Só que isso não é a primeira vez que acontece na história. Quem foi a outra pessoa que também ficou escutando atrás da porta e riu quando Deus prometeu algo? Quem? Sara, vou mostrar para vocês. A sogra. Sogra, como é que é? É sogra, né? É sogra. A mãe da noiva, da esposa é sogra. Né? Isso aí. A sogra de Rebeca. Isso aí. A sogra de Rebeca. Aqui em Gênesis 18, 10, é que às vezes dá uma embolada, porque é sogra que é nova, mas. Isso aí. Um deles disse:
aqui é só para lembrar o contexto, né? Deus veio com 2 anjos e falou com Abraão: um deles certamente voltaria a você daqui a 1 ano. E Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando atrás da porta. Estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. É interessante esse negócio de ficar escutando conversa escondido, gente. A gente acha que é só print de WhatsApp. Desde a época de Abraão já tinha pessoal escutando conversa escondida. Mas veja como é o paralelo, como as coisas funcionam. Só um comentário, não estou falando de nenhum significado espiritual, tá? Só estou demonstrando um paralelo das histórias. Como algumas coisas se repetem na narrativa bíblica, muito interessante isso. Pois bem, e aí, isso também é interessante. Veja, Rebeca estava certa? Sim. Rebeca estava certa em batalhar para que a bênção viesse para Jacó. Por quê? Porque Rebeca sabia que Deus já tinha ordenado. Só que qual é o ponto? Isso é muito interessante. Você vai ver autores que defendem o que Rebeca fez. Porque você falou que eles defendem em qual linha? Deus já tinha dito que a bênção ia para Jacó, então Rebeca estava certa. Gente, olha só. Rebeca estava certa no sentido de que a bênção tinha que ser para Jacó. Mas Deus é um Deus que, além do final, Deus também se importa com o meio. Então, não existe isso de ser abençoado mediante a mentira ou a fraude. Rebeca errou e errou seriamente, tanto que vai dividir a família e ela nunca mais vai ver Jacó seu filho. O ponto qual é? E aí esse é o ponto que eu quero chegar. Deus tinha prometido a bênção para Jacó. Se Deus prometeu, eu não preciso intervir. É a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Deus tinha dito que ele teria uma descendência. Abraão e Sara não tiveram paciência, chamaram Agar e teve todo o problema com Agar. Aqui é a mesma coisa. Faltou fé a Rebeca. Por quê? Se Deus tinha dito para ela que a bênção iria para Jacó, Rebeca não tinha que ter usado da mentira. Gente, na caminhada cristã, importa sim que sejamos salvos, mas importa também como chegaremos lá. Eu não estou falando que nós somos salvos por obras, não é isso. Mas importa sim, meus irmãos. Vou dar um exemplo prático para vocês. Teve uma viagem que a gente foi fazer para a Amazônia e uma pessoa entrou em contato com a gente querendo doar muitos remédios. Assim, caixas e mais caixas de remédio. A gente precisa muito de remédio. Muito lá. Só que a gente achou estranho. A gente falou o seguinte: amém, irmã, mas da onde estão vindo esses remédios? Aí a galera já, não, porque eu trabalho no posto de saúde da minha cidade. E a gente falou: minha irmã, olha só, a gente precisa de remédio, mas a gente não vai aceitar remédio que está sendo desviado do posto de saúde. Isso não existe. Entende? E é a mesma coisa que Rebeca vai fazer. Deus tinha dito que ia abençoar, só que eu não posso querer usar o pecado para ter a bênção. Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso trará consequências de morte para dentro da família. E é o que vai acontecer. Veja, ela ouviu e agora ela vai começar a montar o plano. Rebeca era uma mulher extremamente inteligente, né? Você vê que ela vai ensinar seu filho como enganar o pai. Vai uma caça. Ela está falando que ouviu e aí ela vai mandar. Então, Jacó pegar lá no rebanho e ela vai preparar uma comida da forma como Isaac gosta. Você levará ao seu pai para que coma e abençoe antes de ele morrer. Só que Jacó está preocupado. Olha só. Mas mãe, Esaú é peludo. Eu sou um homem de pele lisa. Assim, calma aí. Só para falar um negócio para vocês. Esaú era muito peludo, tá? Porque ela botou pele de cabrito no braço de Jacó e o pai não estranhou. Gente, olha só. Eu sou peludo agora. Pele, para tu quê? Pelo de cabrito é porque o cara é uma própria lobisomem. Mas tudo bem. Só um comentário. Não, porque eu não posso ser isso, né? Mas vamos lá. E aí, olha só. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição. Olha o que Rebeca vai falar. Isso aqui é muito pesado. Caia sobre mim, meu filho, essa maldição. Conquanto Isaac não tenha amaldiçoado, caiu uma maldição sobre Rebeca. Qual foi? Ela nunca mais viu Jacó. Ela nunca mais viu a união da família. Nunca mais. Como eu falei, Rebeca vai morrer antes de que Jacó e Esaú se encontrassem novamente. Pois bem. E
trouxe para sua mãe, fazer a saborosa comida que o pai apreciava. Aqui, vamos ver se vocês vão pegar. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha conseguido em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. O que vai acontecer anos de novo com relação à roupa de Jacó? Quem é que vai ser enganado? Jacó. Vocês se lembram? Eu vou mostrar para vocês. O que vai acontecer anos na frente? Os irmãos de José vão pegar a túnica lá de mangas compridas, vão rasgar, vão botar sangue de animal e vão falar o quê? José, teu filho, foi morto por animais. Então veja, meus irmãos, como as coisas são. Jacó enganou o pai vestindo a roupa do irmão, e Jacó vai ser enganado por seus filhos com a roupa do seu filho predileto. Você veja que o problema do filho predileto continua, porque Rebeca tinha como predileto Jacó e Isaac tinha como predileto Esaú, e Jacó lá no futuro vai ter qual filho predileto? José. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Veja, aqui ele está pegando a roupa escondido para se vestir como Esaú e enganar o pai. Aí se a gente pular 10 capítulos, for lá para Gênesis 37, versículo 31 vai falar o seguinte, olha só. Então, pegaram a túnica de José, veja gente, e a mesma coisa, olha como o pecado é uma desgraça. Então pegaram a túnica de José, os irmãos dele, né? Mataram o bote e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas, uma túnica talar, né? Ao pai com esse recado, achamos isso. Veja se é ou não a túnica de seu filho. E olha o que vai acontecer. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem devorou. Certamente José foi despedaçado. E aí, olha o que vai acontecer. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pão de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Veja, e olha só, não piora, tá? O negócio vai pior ainda. Por quê? Todos os filhos e todas as filhas vieram para consolar. Ele, porém, recusou-se consolar e disse, chorando: descerei a sepultura para junto do meu filho. Ele queria morrer. E continuou chorando pelo filho. Veja, deu para perceber, gente, que Jacó vai ser enganado pelos filhos assim como enganou o pai, igualzinho, igualzinho. Isso é um pecado. Isso é um pecado. Não estou falando de maldição familiar, nada disso, pelo amor de Deus. Eu estou falando de pecado. Pecado, misericórdia, misericórdia. E aí, vamos continuar. Por que eu estou falando isso? Porque o que mostra que não é possível ter bênção na base de pecado. Vai ter consequências. E o salário do pecado é a morte. Por isso que Jacó vai ter dor de morte no coração dele, lá na frente, tá? Vamos nessa. Gente, está falando de livro? Estamos acompanhando? Então tá bom. Versículo... Ah tá, vamos para o 18 ali. Só leu o 17, né? Pegou a comida. Pegou no capítulo errado. Calma aí. Agora sim, no capítulo 5. Então ele pegou a Jacó, seu filho, a comida saborosa, o pão que havia ele preparado, e Jacó vai falar com seu pai. Aqui, vamos lá, Jacó fala com seu pai e disse: meu pai, ele respondeu, fala, quem é você, meu filho? Jacó, Isaac estava certo, mas não estava surdo, né? E o pai conhece a voz do filho. Aqui vem um trocadilho. Por quê? Eu anotei aqui para não falar errado. A palavra primogênito e a palavra bênção são extremamente parecidas. A palavra, vamos lá. A palavra primogênito em hebraico é becorá. E a palavra bênção é becará. Só muda uma letra. Então esse é o trocadilho que Jacó vai fazer. Ele deixa claro o quê? O que ele está falando? Ele quer se passar pelo primogênito para ter a bênção da primogenitura. Ele faz um jogo de palavras, que obviamente está na tradução do português se perde, mas no hebraico, gente, é impressionante como só tem uma letra que muda a palavra primogênito para a palavra bênção. Veja, que eu ia fazer uma pergunta, mas não vou fazer. Vou falar assim, sabe quando a pessoa vai mentir e a pessoa está com tanto medo da mentira que ela vai contar, que ela começa a aumentar o negócio e fica falando assim, gente, tem alguma coisa errada? Porque, veja bem, o pai tinha perguntado quem é, mas estava Jacó respondeu o quê? Sou Esaú, mas
uma meia-verdade. Por quê? Ele era o primogênito? De sangue não, mas ele já tinha comprado o quê? O direito da primogenitura. Então veja, ele está usando uma meia-verdade para enganar o pai. Gente, Satanás sempre faz isso, né? Vocês sabem disso, a gente já falou disso. Dificilmente, ainda mais quando a gente trabalhou Gênesis 3. Satanás geralmente não chega a mentira de cara, porque a mentira, você fala assim, não, calma aí, tem uma coisa errada. Ele pega uma verdade, dá uma maquiada para dar aquela encaixada. É exatamente isso. Jacó tinha o direito da primogenitura? Tinha, mas Jacó era o filho de sangue primogênito? Não. Mas ele vai acrescentar isso. E aí, né, então, sou o projeto que o Senhor foi novo, vem aqui e abençoe. Isaac, na hora, percebe. Isaac fala assim, olha só, alguma coisa aí não está batendo. Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa? E agora é o grande pecado de Jacó. Ele vai usar o nome de Deus para justificar o erro dele. Aqui tem dois pontos. Primeiro, quem está usando o nome de Deus, porque o Senhor, seu Deus, mandou para o encontro. Cuidado, meus irmãos. A gente precisa ter honestidade. Como assim? Vou sair da igreja. É seu direito. Só não fala que Deus mandou sair se Deus não mandou. Vou sair do emprego. É seu direito. Mas se Deus não mandou, não fala que Deus mandou. Fala assim, vou sair porque eu quero, é um direito. Mas a gente precisa ter esse cuidado. E veja, como é que eu sei, eu posso afirmar com certeza que Jacó sabia que estava errado? Porque ele não fala o seguinte, o Senhor meu Deus. Ele fala o Senhor quem? Seu Deus. Olha como ele está distante de Deus. Não é o Deus de Jacó. É, Pai, o teu Deus me deu a bênção. O teu Deus, meu Pai, me fez conseguir o caminho. É interessante que Jacó só vai falar, meu Deus, muito tempo depois que ele encontra o Senhor, tem toda aquela questão lá em Padan-Aram, etc. Até lá, Jacó vai estar distante de Deus, vai ser o Deus de Isaac. Mas, assim, glória a Deus, isso vai mudar depois, né? Porque a gente sempre fala, no Antigo Testamento sempre se fala o quê? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nesse momento, o Deus era de Abraão e de Isaac, mas não era de Jacó. Jacó sabe que está errado e ele se distancia de Deus e fala para o pai, olha só, porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Gente, você usar o nome de Deus para justificativa de pecado é algo terrível. A gente tem que ter muito cuidado, tá? Para não quebrar um dos 10 mandamentos, que é qual? Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tá? E aí, vamos lá. Veja, a partir daqui, de 21 a 26, vai reforçar a cegueira espiritual de Isaac. Por quê? Veja bem, isso aqui também é muito interessante. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, para que eu apalpe meu filho e veja se você é meu filho Esaú ou não. Qual é o ponto? Isaac está confiando mais do que nos seus sentidos físicos do que no discernimento espiritual. Cuidado, menino, cuidado. Lembre-se que a palavra do Senhor diz o seguinte, as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas carnais se discernem carnalmente. Qual é o ponto? Isaac, primeiro que é um negócio meio estranho, porque Isaac já estava envelhecido, ele já estava cego, e ainda assim ele vai confiar mais nos seus sentidos e vai ser enganado pelos seus sentidos do que confiar na vontade de Deus. Meus irmãos, viver pela fé é confiar mais em Deus do que nos nossos sentidos. Porque vai ter momentos, meus irmãos, e aí todos nós já passamos por isso, em que a gente vai olhar, vai ouvir, vai sentir até o cheiro, como Isaac aqui, Isaac sentiu, vai apalpar, e a certeza vai ser qual? Morreu, não tem mais jeito. Lembra de Lázaro? Lázaro, pega todos os sentidos. O cheiro era podre, esquecemos de falar que já era de 4 dias, já tinha morrido de 4 dias e ele estava apodrecido. A visão, não sei se você já viu um cadáver apodrecido, é uma visão terrível. Palpar está dentro do podre. Ouvir não tem vida nenhuma. Mas Jesus vira e fala, remove a pedra, Lázaro vem para fora. O que eu quero dizer com isso? Gente, eu vou fazer mais um comentário. Que foi o erro dos discípulos. Se vocês pegarem os discípulos
no caminho de Emaús, vocês conhecem a história. Jesus morre na sexta, ressuscitando no domingo. Jesus ressuscita no domingo e ele aparece para várias pessoas. Primeiro, as Marias vão ver lá no túmulo, depois ele vai entrar em Emaús. No caminho de Emaús, ele começa a conversar com os discípulos. Esse é um texto que sempre me chama a atenção, por quê? Porque quando Jesus está falando com os discípulos do caminho de Emaús, Jesus estava em corpo glorificado. Não era mais o corpo anterior de Jesus, era o corpo glorificado. E mesmo assim, diz o texto sagrado, que os olhos deles estavam como que com escamas. E eles não conseguiam reconhecer o próprio Cristo, saúde, ressuscitado. Qual é o ponto, meus irmãos? A gente precisa ter cuidado. Porque a dor é capaz de cegar os nossos sentidos. A mágoa é capaz de cegar os nossos sentidos. E o pecado também. Se vocês se lembrarem de Eva, o texto diz, eu nem vou entrar naquela questão lá da consciência dos olhos, da carne, etc. Mas o texto diz que depois que a serpente tenta Eva reparou que o fruto, ele era o quê? Era bonito, era bom, era prazeroso, coisa que ela nunca tinha reparado. Então, cuidado. Eu poderia dar aqui 1 milhão de exemplos. Davi está na sacada e vai dar de cara com quem? Com Betseba. Cuidado, meu irmão, com os sentidos. Também não estou sendo daquele que eu falo assim, o sentido é pecado, tudo é pecado. Não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, que viver pela fé, meu irmão, é crer, independente daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente. É crer na vontade soberana de Deus. E isso é viver pela fé. Mas também tem outro ponto, que é o que se aplica aqui nesse contexto. Qual é? A vontade de Deus é soberana. Não importa o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou ouvindo. Não importava o que Isaac estava ouvindo, vendo, sentindo, esperando, etc. Deus tinha dito que a bênção era para Jacó. Esse é o ponto. Isso é ser discípulo de Cristo. E aí, o último comentário, para não estender demais nesse ponto, qual é? É o que Paulo fala. Paulo fala o seguinte: aprendi a estar feliz em toda e qualquer situação, tanto que sei ser humilhado, passar fome, privação, ser espancado e tudo mais. E ele vai concluir. Por quê? Porque não importava a dor física de Paulo, não importava o que Paulo passasse, ele sabia que vivia para uma missão maior do que ele era peregrino e estrangeiro nessa terra. Esse é o ponto. Deus tinha dito para Isaac, tinha dito para Rebeca, mas fica claro que Isaac também sabia, que a bênção era de Jacó. Mas Isaac vai confiar mais nos seus sentidos e vai ser enganado por Jacó, pensando que estava abençoando Esaú, mas no final vai abençoar Jacó. Gente, fez sentido essa parte toda aqui? Fez sentido? Foi estranho, né? Fez sentido o que eu falei sobre sentido? E aí, agora vai ficar claro tudo isso que eu falei. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu o apalpe. Então ele quer sentir. E veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou, mas veja, ele estava ouvindo a voz de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E aí ele vai e não reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas. Então ele está confiando mais no toque. E aí ele vai perguntar: é você mesmo, meu filho? Jacó vai sustentar a mentira. Veja que ele está sustentando a mentira, não é um grave, eu sou. E aí ele vai pedir a comida novamente. Olha os sentidos novamente. Ele quer sentir o gosto. Aqui não abre margem para falar sobre gula, tá, gente? Não tem como afirmar que Isaac tinha o pecado da gula, mas esse é um pecado que a gente fala muito pouco, né? O pecado da gula, tá? Só fica um comentário. E aqui, veja como Isaac era inteligente. Isaac falou assim: vem cá, e me deu um beijo, meu filho. Mas ele não queria o beijo, ele queria sentir o quê? O cheiro. Veja, caramba, impressionante, né, gente? Impressionante. Ele se aproximou e beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele. Veja, novamente, sendo enganado pela roupa, como Jacó vai ser enganado lá na frente. Então abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E aí, novamente, a questão do discernimento espiritual. Por quê? Ele vai ser enganado e agora vai colocar até o nome de Deus na história. Agora é Isaac que está botando o nome de Deus. É como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Não tinha nada a ver com isso. Não tinha. Deus queria que Jacó fosse abençoado, sim, mas ele está achando que é Esaú. E aí vai vir a bênção. A bênção, meu irmão, vai se cumprir. Eu não vou esmiuçar a questão da bênção, mas a bênção vai se cumprir em Israel, até porque Jacó vai se tornar Israel, e em última instância vai se cumprir em Cristo. Lembre-se
sempre que a história toda aponta para Cristo. Tá? Lembre-se sempre do que a gente vem falando desde fevereiro, a questão das duas descendências. Por que Esaú não poderia ser abençoado? Porque Esaú aqui representa a descendência da serpente. E Jesus, o descendente da mulher, viria de Jacó. Viria de Abraão, Isaac e Jacó. Depois lá na frente Davi, finalmente Cristo. Tá? Esse é o ponto. São as duas descendências. Tá? Vamos lá. Isso aqui vai se cumprir então na terra prometida, né? E especialmente em Jesus. Deus lhe deu do orvalho do céu e da exuberância da terra. Lembre-se que a terra e fartura de trigo e vinho. A terra prometida era a terra que emanava o quê? Leite e mel. Uma terra extremamente abençoada. Lembre-se, quando os espias foram na terra, trouxeram um cacho de uva tão grande, mas tão grande, que era necessário o quê? 2 homens para carregar um cacho de uva. Gente, eu queria ver esse cacho de uva. O que é um cacho de uva que é preciso 2 homens para carregar? Era um negócio assim? Exuberância da terra. Veja como Deus... Veja como o que Deus promete acontece, gente. Isso é impressionante. Que maravilha. E a fartura de trigo e de vinho. Tá? Impressionante isso. Isso aqui também vai se cumprir, que os povos sirvam vocês e nações o reverenciem. Foi o que aconteceu com Israel, né? Israel, lembre-se que a ordem de Israel, ao entrar em Canaã, era o quê? Dominar sobre tudo. Davi vai, depois mais na frente, Davi vai controlar tudo, tá? Que você seja o senhor dos seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Isso aqui se cumpre claramente em José. Lembra do sonho de José? José vai sonhar o quê? José teve 2 sonhos, né? O primeiro são os feixes de trigo se dobrando, e depois as estrelas, a lua e o sol se dobrando. Aí é o quê? Os irmãos, o pai e a mãe se ajoelhando, porque José depois vai se tornar governador geral do Egito. Então, novamente, tudo, a bênção de Deus vai se cumprir, tá? E vamos se curvar, né? Exatamente. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aí, agora vem a virada. Porque Esaú vai chegar. E aí tem um ponto que eu não comentei, eu vou comentar agora. Talvez você se pergunte assim, mas por que saber dessa história? Tem um motivo. Lembrem-se sempre do contexto, gente. O bom de trabalhar, aqui é quase uma escola bíblica, né? A gente trabalha com texto. Por quê? Quem escreveu Gênesis? Moisés. E Moisés escreveu Gênesis em que momento? No momento em que o povo ia entrar onde? Em Canaã. Qual é a primeira cidade? A cidade dos Edomitas. Quem são os Edomitas? Os filhos de Esaú. Moisés faz questão de descrever isso tudo aqui para explicar para o povo o seguinte: vou explicar para vocês aonde surgiu o problema com esse povo aqui. E aí faz todo sentido para quem está ouvindo. Isso é fantástico. Moisés explica como é que começou o problema, porque eles vão ter que enfrentar os Edomitas, que é o primeiro povo na entrada de Canaã. Tá? Muito interessante, né? Faz todo sentido. Com a Bíblia faz todo sentido. Genial, isso é fantástico. Moisés era muito inteligente nesse passado. Pois bem. E aconteceu que depois que Isaac... Fez sentido o que eu falei? E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, e veja como foi um negócio muito próximo, né? Este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Agora o negócio vai ficar ruim. Ele também fez uma comida saborosa e levou a seu pai e disse: veja, ele fala a mesma coisa que Jacó, né? Levante meu pai e coma da caça do seu filho, para que o Senhor me abençoe. Veja, aí você vai falar assim, mas qual é o erro de Esaú? Novamente, Esaú sabia que a bênção não era para ele. Então Esaú não tinha direito. Primeiro, porque Esaú já tinha pedido a primogenitura. Segundo, porque Esaú já sabia que a bênção era para Jacó. E aí, Isaac, isso vai destruir Isaac. Então Isaac, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: veja que é a mesma coisa, né? A mesma coisa que Jacó falou. Sou o seu filho, o seu primogênito. Aqui novamente, o mesmo ponto que eu falei com relação a Jacó. Isso aqui agora é uma meia verdade. Por quê? Sim, Esaú era o primogênito de sangue, mas ele já tinha vendido a primogênito. Então ele já não tinha mais direito a bênção. Tá? Sou Esaú. Agora, olha só, gente. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção. Você veja que foi algo que destruiu a alma de Isaac. Mas então, quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes de você chegar. E eu abençoei.
e ele será abençoado. Por quê? Porque a bênção, esse tipo de bênção, era irrevogável. Uma vez abençoado, abençoado está. A unção passou, acabou. Não tem retorno, não tem como tirar, né? Esse foi o ponto. E aí, ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú também, olha isso, querido, deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Só que não era mais possível. E aí Isaac vai falar. Mas Isaac respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Veja como Isaac continua insistindo no erro, porque a bênção não era de Esaú, a bênção era de Jacó. E com astúcia tomou a bênção que era sua. E aí, olha o que Esaú vai falar. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Lembre-se, Jacó significa enganador, usurpador. Lembra que o nome foi dado por quê? Porque quando Esaú sai primeiro, né? De Rebeca, do nascimento, e Jacó sai segurando aonde? No calcanhar de Esaú. Jacó significa calcanhar, que é uma palavra muito parecida no original hebraico com enganador, tá? Existe, só fazer um exemplo aqui. Tinha um provérbio nessa época que era o seguinte: pegar pelo calcanhar. Pegar pelo calcanhar significava enganar. Sabe quando a pessoa está andando e você pega no calcanhar? Então, era isso. Por isso o nome Jacó. Porque Jacó nasce segurando no calcanhar de Esaú, tá? E aí, por isso que ele está falando isso. Não é com razão que ele se chama Jacó, é simples o que ele está falando, tá? Pois já 2 vezes me enganou. O que também está um erro, né? Veja como Esaú também está se auto-enganando. Por quê? Tirou o direito de primogenitura. Jacó não tirou o direito. Esaú vendeu porque quis. Ninguém obrigou Esaú a vender. Mas Jacó se aproveitou? Sim, mas ninguém obrigou Esaú a vender. E agora tomou a bênção que era minha, novamente. Não era dele. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? E aí Isaac vai responder: olha só, eu já abençoei e você vai servir a ele. Não tem mais o que fazer. Veja, assim o que posso fazer por você, meu filho? Não tinha mais o que fazer. Aqui Isaac cai em si. E ele entende a vontade de Deus. E que contra a vontade de Deus você não tem o que fazer. Tá? Esaú disse ao pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim. E levantou Esaú a voz e chorou. Veja que é uma cena extremamente comovente e amarga, né? E aí Isaac vai dar uma bênção que eu não sei nem se dá para chamar de bênção, né? Então Isaac, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Veja que o orvalho foi dado a Jacó. Então Esaú fica sem orvalho. Muito interessante. Você cuidará da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você libertar, sacudirá no seu pescoço o jugo dele. Por quê? Porque vai chegar um momento que os edomitas vão se rebelar contra Israel e vão se sair. Tá? Isso que está falando. Pois bem, e olha que coisa. Esse versículo aqui é muito revelador. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção. Gente, meus irmãos, minhas irmãs, bênção não é para trazer ódio. Bênção não é para trazer destruição de família, gente. Esse é o ponto. Isso mostra que os fins não justificam os meios na Bíblia, na caminhada cristã. Deus tinha dado uma promessa para Abraão: setou uma bênção, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Jacó não, de Abraão. Só que agora o ódio está vindo por causa da bênção. Meus irmãos, misericórdia. Também por misericórdia a Deus. Bênção não é para despertar ódio. Bênção é para união. Bênção é para crescimento da igreja. Bênção é para crescimento da família. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção, porque seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto com meu pai se aproximam. Na verdade, isso aqui tem até uma ironia aqui, né? Porque eles erraram feio, tá? Isaac aqui tinha mais ou menos 100 anos. Sabe quantos anos Isaac vai morrer? 180. Isaac achou que ia morrer agora, não ficou mais 80 anos. Então assim, então matarei meu irmão Jacó. Rebeca, que está sempre ouvindo, né? Diga-se passagem, chegaram aos ouvidos de Rebeca, essas palavras ao seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola para um outro para matar. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer, levante-se e fuja para a casa de Labão. O que é interessante é que Jacó também vai pagar um preço altíssimo, sendo enganado por Labão. Vocês lembram, né? Jacó vai trabalhar 14 anos de graça por Raquel, né? Vai até fazer aquela piada, porque Jacó é analfabeto. Você conhece essa piada? Um dia, depois eu conto para vocês essa piada. Piada de crente. Conhece? Porque Jacó é analfabeto? Um dia eu conto para você. Conhece? Muito bom. Então,
meu irmão e Arã, tá? E Jacó vai parando. E veja aqui, fique com ele alguns dias, até que passe por do seu irmão. Foi aquilo que eu falei. Não foram dias, foram anos. E a mãe nunca mais viu o filho. E Sete arrancou dele contra você e se esquece do que ele fez. Depois Esaú vai perdoar. E depois lá do Val de Jaboque, Esaú vai perdoar. Isso a gente vai falar bem lá na frente. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num dia só. Por que perder os 2 filhos? Porque você teria um filho assassino do outro, né? Foi. É bem interessante. Eu não tenho como afirmar isso, mas quase que parece que Rebeca está com medo de acontecer o quê? O que aconteceu com ela. Porque aconteceu exatamente isso com ela, né? Ela perdeu os 2 filhos num dia só. Caim e Matabel. Também por causa, não chega a ser da bênção, mas também por causa do contexto com Deus, né? Veja, meus irmãos. E aí a gente lembra daquilo que Deus falou para Caim. Você cumpre dominar o seu desejo. Isaac tinha que dominar o desejo dele, Esaú tinha que dominar o desejo dele, mas não dominava. Então Rebeca disse Isaac, e aqui esse é o último versículo. Eis que estou aborrecido da vida, por causa das felicidades. Esse versículo aqui parece meio descontextualizado, mas o que está acontecendo? É porque Esaú, se vocês se lembrarem lá de 26, Esaú tinha tomado esposa nas Filisteus. Esaú, ele tinha 2 mulheres, o que trouxe grande sofrimento para os seus pais, tá? Rebeca está com medo de Jacó casado com uma das Filisteus. Por quê? Porque Rebeca sabia que a promessa tinha que ser com o povo de Deus, não podia ser com o filho de fora. Então veja que Rebeca também manda ele para longe, para ele poder ir para a casa de Labão, casar com alguém da própria família. Veja que Rebeca o tempo todo está preocupada com isso. Né? Pois bem, você vai falar assim, tá bom, qual é a conclusão que a gente fica? Porque eu fiz a exposição de outros versículos. Ficou clara a história, gente? Ficou claro? Tá bom. Qual é a conclusão? O que é isso? Pastor, você é o melhor. Futuro pastor aí. Qual é o ponto? E aí que eu gostaria de deixar para nós. Bem, a primeira coisa que eu já venho falando, a questão de que você não pode querer roubar a bênção, porque os filhos não justificam no meio. Mas eu queria deixar claro logo 2 pontos. Primeiro, meus irmãos, a história de toda a história bíblica, mas o capítulo 27, a história de Rebeca, Isaac, Esaú e Jacó mostra algo para nós que a gente precisa lembrar. A vontade de Deus sempre vai ser. Não importa o que eu quero, não importa o que Satanás quer, não importa o que o mundo quer, meus irmãos, a igreja triunfará. Porque a gente é bom? Não, mas porque Deus garante que naquele dia ele voltará e a noiva subirá para casar com o noivo, as bodas do cordeiro. Essa precisa ser a nossa esperança. Em dias maus, como os que a gente vive, a gente precisa se lembrar, e a história, a narrativa de Gênesis 27 nos lembra isso, que aquilo que Deus disse que acontecerá, acontecerá. Por mais ardilosos que sejam os planos, por mais enganadores que sejam os planos, a vontade soberana do Senhor se cumprirá. Esse é o consolo do crente. E, portanto, se a vontade soberana de Deus se cumprirá, um dia, meus irmãos, todas as nossas lágrimas serão enxugadas, todo o nosso sofrimento passará, porque a vontade soberana de Deus qual é? É que eu e você um dia subamos para as nossas casas celestiais, porque foi Deus que chamou a cada um de nós, foi Deus que nos escolheu. Essa é a vontade de Deus. Então um dia perseveremos no Senhor, desenvolvamos a nossa salvação, porque um dia nos encontraremos com o Pai. Ponto número 1. E ponto número 2, qual é? A narrativa de Gênesis 27 nos deixa claro algo, que a graça. Veja, Jacó não foi abençoado porque merecia. Isaac não foi um patriarca porque merecia. Jacó foi abençoado. Jacó foi enganador. Jacó usou o nome de Deus em vão. Jacó depois vai sofrer pra caramba. Mas por que Jacó foi Jacó e Jael, aquele que lutou com Deus e prevaleceu? Por causa de algo chamado graça. O texto de Gênesis 27 é um texto que demonstra a graça. Deus nos ama e nos abençoa, não porque a gente merece, porque a gente não merece. Ele nos abençoa por Deus. E aqui, eu até escrevi sobre isso no Instagram das nossas igrejas. 2 pontos. A graça ela nos revela 2 coisas. Primeiro, um consolo. Qual é o consolo? Eu nunca vou ser merecedor, eu sei disso. Você nunca vai ser merecedor. Saiba disso também. Porque não existe
Mas se isso traz consigo, esse consolo, traz consigo também uma necessidade. Qual é? Ora, se eu não faço nada para merecer a graça, quem fez tudo foi Cristo, eu preciso hoje aprender a depender totalmente de Cristo. Nós precisamos ter uma vida não independente. Em tempos que falamos tanto sobre independência, nós temos que falar sobre uma vida totalmente dependente do quê? Da graça. Porque a gente não vai conseguir aumentar a graça, a gente não vai conseguir merecer a graça. Como Jacó, está claro que Jacó não merecia. E por que Deus fez? Porque Ele quis. Porque Deus escolheu Jacó. É um fato. Deus já tinha escolhido no ventre de Jacó. Por quê? Não sei, meus irmãos. Porque Deus escolheu. Ponto. Só posso afirmar que Deus escolheu. Assim como eu posso afirmar que Deus escolheu cada um de nós. Porque se Deus não tivesse escolhido, nós estávamos aqui. Não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele escolheu a nós. Portanto, a graça, ela também nos lembra isso. Que nós precisamos ter uma vida totalmente dependente de Cristo. Em tempos como os que vivemos hoje, meus irmãos, tempos maus, que a gente olha, e novamente, aquilo que eu falei, nossos sentidos, é tiro que a gente ouve, é barulho de tiro. A gente vê gente morrendo, a gente começa a sentir cheiro de sangue. A gente precisa depender totalmente de Cristo. A igreja, ela não vive por aquilo que ela vê, a igreja vive na dependência do Senhor Jesus. Jacó vai aprender isso. No futuro, Jacó vai aprender a depender totalmente de Deus. Em vários sentidos, em vários momentos. Assim como José vai aprender a depender totalmente de Deus, quer seja lá em Potifar, quer seja lá na prisão do Egito, quer seja como governador geral, quer seja na cisterna, em todos os lugares. Meus irmãos, eu finalizo com esses 3 comentários. Ponto número 1, a vontade de Deus se cumprirá. Não há discussão, não há meio termo. Jesus Cristo vai voltar. Acabou. Ponto número 2, que se divide em 2. A graça. Não é por merecimento. Não fazemos nada. Isso é um consolo. Sou pecador, sim. Deus me ama. Ponto. Mas isso traz consigo uma necessidade. Qual é a necessidade? Uma vida completamente dependente de Cristo. Abra mão do controle, meu irmão. Abra mão das suas certezas e viva a certeza de Cristo. Viva Cristo em toda a sua intensidade. Viva a dependência total de Jesus Cristo, porque Ele será gracioso para conosco. E aí eu faço um último comentário. Como a gente começou na Salmo 85, a salvação estará próxima daqueles que estão próximos de Deus. Que vivamos para Cristo, meus irmãos. Fez sentido? Então tá bom, feche seus olhos, vamos orar. Deixa eu terminar aqui de gravar. Faça sua oração agora, a gente tem uns minutinhos.